Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, se vocês forem fazer uma pesquisa a respeito da lista de mortos em todos os maiores conflitos, vocês vão ficar impressionados, porque muito sangue correu mundo afora por essa humanidade caída, esse mundo caído no pecado. E a humanidade nunca aprende, porque eles estão, na verdade, não apenas fazendo guerra, mas elaborando sacrifícios ao demônio, certo? Essa é a premissa principal desses ditos políticos que dizem que estão lá na ONU procurando a paz política, que nós sabemos que a própria profecia bíblica diz: quando disserem que há paz e segurança, então virá repentina destruição. Sabemos a respeito do que a palavra nos fala. E também diz que ao eles perseguirem aqueles que amam a palavra de Deus, eles mesmos estariam pensando estar cultuando ao Deus verdadeiro. Isso também está na palavra. E existe uma música bem interessante, é da banda The Police, mas a música diz assim, né? There is no political solution to our troubled evolution. Have no faith in constitution. There is no bloody revolution. A palavra fala que quando os cristãos eles se calam, que as pedras clamam. E em nosso mundo as pedras estão clamando. A igreja de Laodiceia não quer saber de proclamar a verdade, tá? Por alguma razão que eu não sei qual é. Então eles falam claramente o seguinte, que não há solução política. There is no political solution. Não há solução política. Vocês estão procurando solução na mentira política. Primeiro, os políticos mentem para você. A partir do momento em que o sistema educacional, mantido e gerado por eles, ensina que você está em uma bola giratória, você já vê qual é a natureza da política. Não há solução política para a nossa problemática evolução social. Evolução social não há, tá? Solução política. Pelo contrário, a política vai sempre causar guerra. Interessante o seguinte, a partir do momento que você começa a estudar, você começa a ter a noção das coisas, mas você é chamado de maluco, você é totalmente ignorado por aqueles que querem apenas viver no contexto da mentira criada, né, dessa matrix que foi criada. Então eles vão repelir você, e isso é muito bom, você ter poucos amigos. Nada de ter muitos amigos. 99% da humanidade é escória, disse o professor para o aluno. Mas, professor, e os outros 1%? Ah, eles estão mortos. Então é desse jeito, tá? A humanidade, ela prefere viver dentro dessa bolha que vai um dia explodir, só que ela vai estourar e implodir ao mesmo tempo. E ela vai prensar, né, a humanidade, esmagá-la dentro de suas próprias ilusões. Não há solução política para tudo aquilo que nós estamos passando. O próprio poder político, o poder religioso e o poder econômico será entregue a Satanás encarnado na Terra, que é o anticristo, certo? Eles estão trabalhando para isso. Ah, mas você acha que isso é conspiração? Problema seu, estamos aqui falando a verdade, tá? E nós sabemos que esse quadro já está bem montado. Ah, mas as pessoas preferem ouvir mensagens positivas. Então vai lá assistir um filminho da Xuxa, meu amigo. Vai no canal, ela deve ter um canal aí da Xuxa. Vai lá, saia desse canal que não é para você. Então não existe solução política. E diz assim, have no faith in constitution. Não há fé na Constituição. There is no bloody revolution. Não há revolução sangrenta. Não importa quanto sangue humano esses ímpios vão derramar mediante guerra e revolução, dizendo que é possível mudar o sistema pelo derramamento de sangue. Então serão incontáveis guerras, incontáveis revoluções
incontável derramamento de sangue e a humanidade ainda não vai aprender. Pesquisa aí, lista de guerras por número de mortos. Está aí na Wikipedia, que só diz a verdade, tá? Segunda Guerra Mundial, de 70 a 85 milhões de mortos. Invasões dos mongóis, de 30 a 40 milhões de mortos. Guerra dos Três Reinos, 36 milhões a 40 milhões de mortos. E por aí vai. É derramamento e mais derramamento de sangue. É sacrifício e mais sacrifício de vidas humanas. De sangue derramado em favor de Satã, em homenagem ao Deus deste século. Então, quando você começa a estudar, você começa a... Não é previsão, mas você começa a ter insights. Por exemplo, não teve esse pessoal aí que estava nos quartéis lá, pedindo ajuda, as Forças Armadas, etc. Aí estavam nos quartéis. Aí alguém falou assim para mim, poxa, para onde essas pessoas estão sendo levadas, hein? Elas estão entrando aí em uns ônibus. Eu falei na lata. Estão sendo levadas para um campo de concentração. Não, isso não foi uma previsão. Estudamos esse tema de nova ordem mundial desde 1998, tá? E nós sabemos que eles estão colocando em prática aquilo que Jesus Cristo falou. Mateus 24, que os discípulos perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal no singular, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, o que há e o que haverá, o que já está havendo no tempo do fim, é a conjuntura do engano. É o engano político, o engano em toda a área do conhecimento humano. É um engano político, um engano dito científico, é um engano monetário, é o engano bélico, é todo tipo de engano, tá? É o engano. Vede que ninguém vos engane. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Tá? Muita coisa fabricada pelo ser humano. Não tem aí um monte de cristão acreditando que existe bomba atômica? Aí quando a gente fala que isso não existe, nós somos zombados. Zombam de você. Ah, esse é um maluco, esse é um ridículo, esse é um idiota. Muita coisa que eles fabricam para poder enganar o mundo e levar o mundo à guerra. Por que é que você nunca vê, por exemplo, um presidente de algum país, não, estamos em guerra. Aí tem lá a Coreia do Norte odeia os Estados Unidos e vice-versa. E aí por que que o presidente americano não sobe no ringue de MMA junto com o presidente lá da Coreia do Norte e os dois saem na pancada? Vai um arrebentar a cara do outro, porque eles sabem que enganam um monte de trouxa para esses trouxas irem se digladiar e matarem uns aos outros, enquanto eles ficam ali, ó, nas lojas, rindo e aplaudindo. E é assim que foi feita a Segunda Guerra Mundial. Como é que a Alemanha, que sofria as consequências do Tratado de Versalhes, conseguiu se rearmar? Pesquisa que você vai saber. Jesus deixou aqui bem claro. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Tá aqui, o que são rumores, não é? Vamos pesquisar aqui, rumores. Rumor é notícia propagada muito rapidamente, boato, fama. Há rumores de que o governo vai anunciar novas medidas. Só se for para ferrar você. O que pode ajudar a perceber ou conhecer algo? Vestígio, demonstração coletiva de insatisfação, rebelião, revolta. Então, rumores, nesse sentido aqui é boato, tá? Boato de guerras. Nós não falamos isso aqui no canal? Depois que acabar a Copa do Mundo, que é a reunião de paz entre os povos, eles vão começar a falar
a respeito dessa lorota. Bomba atômica! Aí tá aí, ó. Vou deixar aí para vocês ficarem com medo. Isso aqui é tudo teatro. Tudo teatro. Aí bota os caras aqui, o caminhão gigantesco, desviam dinheiro do povo para construir essas coisas aqui ridículas, dizendo que tem ogiva nuclear, explosão nuclear. Tá aqui, ó. Veículos militares portando mísseis DF-26. Aqui o número 9. Numa apresentação em Pequim. Aí tem o F, né? O F é 6. Aí tem o 6 mais 4. Aí é 10, 11, 12. É aqui, ó. Isso aqui tudo forma o número 18. Que dá justamente o quê? 666. O bombardeiro B-29. 9 e 2, 11. Certo? É 6 de agosto. É todos os números. Tá? É aquele vídeo que eu já mostrei para vocês a respeito da propaganda maçônica por detrás dessas mentiras aqui, tá? E ele diz o seguinte: não há revolução sangrenta. E ele diz bem claro, tá? Não há revolução sangrenta capaz de mudar o mundo. Não adianta, certo? E ele diz: somos espíritos no mundo material. Isso aqui já é uma ideia da nova era, tá? Porque o ser humano, a Bíblia ensina que ele é um ser integral, ele é corpo e ele é espírito. Se nós somos espíritos, nós somos fantasmas. Não, o homem é um ser integral, certo? Tanto que a palavra de Deus fala a respeito da ressurreição, que é a reintegração do espírito com o corpo, tá? Então, mas como eles são pedras, eles não são cristãos, eles vão falar da maneira deles. Aí ele fala aqui, nossos supostos líderes, olha só que interessante. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que essa música é da década de 80. Ó, o Tratado de Maastricht foi assinado em 1992, tá? Foi esse tratado que criou a Europa, a União Europeia, tá? O tratado, aqui ó, o Tratado da União Europeia, comumente conhecido como o Tratado de Maastricht. Essa música aqui, Release Date, 1981, porque em 1981 já existia o Tratado da Europa, já existia essa proposta da União Europeia. Em junho de 1979, surgiram as primeiras eleições diretas para o Parlamento Europeu. E essa música já está falando aí desses supostos líderes. Nossos supostos líderes falam com palavras, eles tentam te aprisionar. E agora é o seguinte, primeiro eles te aprisionam com palavras, tá? Depois de aprisionar a sua mente, eles vão aprisionar o seu corpo. Eles subjugam os submissos, mas é a retórica da falha. Aí ele pergunta, onde a resposta está? Nós sabemos onde está. Você, cristão que crê na palavra, você sabe onde está. A resposta está na vinda do Cordeiro de Deus para reinar 1000 anos sobre a terra. E ele vai destruir todos esses ímpios. Tá? Leia a profecia lá de Daniel que fala sobre a pedra que vai destruir esses 10 reinos, governado por 10 ímpios. Aí ele fala, onde a resposta está? Vivendo dia após dia. Viva e siga a sua vida vivendo em fé, dia após dia, crendo em Deus, que Ele vai fazer justiça. Tá? Esses ímpios, eles não podem contra Deus. Eles até parecem, até têm a aparência daquilo que é forte. Né? Se há algo que não podemos comprar, tem que ser de outra maneira. E não podemos realmente comprar. Tá? Essa salvação, ela vem de graça. Tá? E ele diz, somos espíritos no mundo material.
Então, em Daniel capítulo 12, você vai ler o sonho, a descrição do sonho, certo? Que o rei Nabucodonosor teve, e ele fala sobre esse reino, o reino final, que será consequência direta dessa mentira política. E diz o seguinte: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Queiram eles ou não, essa mentira política vai criar um reino que apenas vai parecer ser muito forte, mas, na verdade, por outro lado, será muito frágil. Diz assim que o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus por sua palavra, que vai destruir todos esses ímpios que se arvoraram como pretensos donos do mundo, da mente e dos corpos dos seres humanos. E pior, eles acham que podem destruir o justo. Vamos rir muito.